Atos, capítulo 4, do verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, meus queridos, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus Santo e Eterno, graças te rendemos por termos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos como igreja e adorarmos o nome do Senhor. Pai, o que nos move, o que nos traz aqui, é o entendimento e o sentimento de que necessitamos te servir, porque assim tua palavra ensina. Pedimos que o Senhor nos edifique nessa noite mediante a tua palavra. Pedimos que o Senhor corrija-nos nesta noite mediante a tua palavra. Pedimos que o Senhor salve nesta noite mediante a proclamação da tua palavra. Ó Pai, ministra a vida da tua igreja, que nesta noite se reúne para a glória do Senhor, que nesta noite se reúne para participar da mesa do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que assim o fazemos, para a glória do teu nome. Continua conosco. A tua presença nesse lugar é o que dá motivo, razão, sentido à nossa reunião, ao culto que tributamos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor aplique a tua palavra do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, a cada coração nessa noite, Senhor. Aplica, Espírito Santo, a palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Calor, né, meus irmãos? Aleluia. Meus queridos, esse texto fala do nome sobre todos os nomes. O nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Queridos, Lucas, que tem um evangelho que leva o seu nome, é também o autor de Atos. Esse mesmo Lucas, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias, inclusive registradas aqui em Atos, da metade do livro em diante. E meus amados irmãos, ele possivelmente escreveu esse livro por volta do ano 70 da era atual, da era cristã. E o objetivo de Lucas, meus amados irmãos, era orientar a igreja tão nova, que acabara de nascer, aqui em Atos inclusive, pelo menos no sentido, né, que nós temos hoje, porque o povo de Deus no Antigo Testamento ali no deserto não deixa também de ser a igreja, o povo do Senhor. Mas é aqui em Atos que ela vai se reunir de casa em casa, já que não podiam ir ao templo. O farisaísmo, o judaísmo, escribas, os sacerdotes, eles perseguiam os novos discípulos, né? Aqueles do caminho, aqueles que seguiam o Nazareno. E meus amados irmãos, nessa perspectiva de começo, de início da igreja, Lucas, ele tem aqui o objetivo de orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato
de como o Espírito Santo ele capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo no mundo gentil. Atos, vamos dizer, é a porta aberta para o mundo gentil. Até mais ou menos a metade fala do contexto da igreja de Jerusalém. No capítulo 16, 17 em diante, começam as viagens missionárias na pessoa do apóstolo Paulo e de todos aqueles seus companheiros, são vários, tantos, que ele próprio lista nas suas cartas, e um deles é Lucas. Lucas era médico também, todavia dedicou-se em uma pesquisa apurada, inclusive no Evangelho, acerca de Jesus, acerca do Senhor, e assim ele deixou para nós, pela ação do próprio Espírito, 2 livros da palavra do Senhor, escritos em sua autoria, sob direção do Espírito Santo, para a igreja, para o povo de Deus. Lucas, meus amados irmãos, nos informa aqui nesse capítulo 4 que o Sinédrio era o conselho religioso, a mais alta corte religiosa dos judeus, que tinham poder não apenas religiosos. Lembrem-se que são eles que vão decidir pela morte de Jesus. Então, o poder do Sinédrio, meus amados irmãos, ele ultrapassa as linhas dos assuntos religiosos, entra os assuntos civis. Eles tomam decisões, inclusive com poder de morte, como fizeram com o Senhor. Nesse capítulo 4, meus amados irmãos, esse mesmo Sinédrio havia expedido uma ordem para prenderem os apóstolos Pedro e João. E agora ele se reunia para interrogar eles, que estavam presos. E esses homens que faziam parte do Sinédrio, há uma pequena divergência, alguns historiadores cristãos vão dizer que eram 71, outros vão dizer que eram 74, mas era nessa média, entre 71 e 74 homens, em teoria conhecedores do Antigo Testamento, escribas, fariseus, saduceus, os anciãos e sacerdotes. Eles faziam esse colegiado que tomavam decisões importantes. E aí, meus amados irmãos, nessa média aí de 71 pessoas, 74, eles, na sua grande maioria, eram corruptos. Eram homens que haviam se corrompido e haviam transformado o ofício sacerdotal, inclusive, em um jogo político, sendo seus representantes comprados e vendidos. Então, meus amados irmãos, esse era o contexto religioso daqueles que deveriam auxiliar Jesus. Serão exatamente os algozes, os opositores do Senhor, que perseguiriam não somente o Senhor, mas a igreja que estava nascendo, na pessoa ou nas pessoas dos apóstolos. E o motivo, meus irmãos, da prisão dos apóstolos Pedro e João era pelo simples fato de eles estarem anunciando em Jerusalém que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus prometido, lá no Antigo Testamento. E um segundo motivo era devido a um grande feito que havia acontecido. Um coxo de nascença, meus amados irmãos, havia sido curado. E agora o Sinédrio corrupto interroga a Pedro e a João. E grande parte destes mesmos homens, os irmãos podem conferir aí no início do capítulo 4, foram responsáveis pela crucificação do Senhor. E agora eles perseguem os apóstolos. E eles vão interrogar. E aí nós vemos aqui a resposta de Pedro. Acompanhe comigo versos 8 e 9, que dizem assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado, paramos aí no verso 9. A resposta de Pedro, meus amados irmãos, àqueles que o interrogavam,
não foi simplesmente fruto do seu entendimento, do seu conhecimento. O verso 8 diz claramente: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E primeiro nós precisamos entender, meus amados irmãos, o que é ter e o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, o ter o Espírito. Não são todos que o têm. O Senhor Jesus disse que o mundo não tem o Espírito. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele habita naqueles que servem a Deus, que verdadeiramente nasceram de novo, que se converteram. A primeira carta a Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz: Pois, em um só Espírito, todos nós, e todos nós aqui, Pedro se refere à igreja genuína do Senhor, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, toda a igreja do Senhor, todos os servos e servas do Senhor verdadeiros, eles têm o Espírito Santo. Nós fomos batizados nesse mesmo Espírito. Isso aconteceu uma única vez no ato da nossa conversão, seja ela pública, seja ela no nosso quarto. Ainda que essa conversão e essa mudança de vida será comprovada publicamente. Todo cristão verdadeiro, irmãos, tem o Espírito Santo em sua vida. Isso é ter o Espírito. Então Pedro, cheio do Espírito. Mas a Bíblia nos ensina que quem tem o Espírito são aqueles que servem ao Senhor, a genuína igreja de Cristo. E ser cheio, irmãos, ou estar cheio, é uma realidade que deve ser repetida numa vida onde já habita o Espírito. Então entendamos, nós temos o Espírito Santo. E é responsabilidade nossa, em nossa caminhada, em nossa vida cristã, enquanto aqui estivermos, buscarmos ser cheios do Espírito. É uma realidade que deve se repetir numa vida onde já habita o Espírito. Como nos enchemos do Espírito? Enchemos-nos do Espírito, meus amados irmãos, a partir de uma vida cristã, de oração sincera, de vida piedosa. Uma vida cristã alimentada diariamente pela palavra. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter o entendimento de que o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar o Senhor em oração, que nós necessitamos ter comunhão com os irmãos, congregar. Isso, meus amados irmãos, é uma vida cheia, conduzida pelo Espírito. A nossa conversão não anulou a nossa natureza propensa ao pecado, ao engano, à mentira, ao ego. Ela continua em nós. E nós devemos lutar contra essa natureza todos os dias. A Bíblia diz lá em Hebreus que o pecado nos assedia com tenacidade, com força. Então, queridos, há uma luta interna em nós. O Espírito nos impulsiona para a oração, para a meditação nas Escrituras, para a comunhão com os irmãos, para uma vida que glorifica o Senhor. Mas o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, a nossa natureza nos impulsiona para outro caminho. Por isso, meus amados irmãos, aqui enquanto servos de Deus, nós temos que usar o entendimento, a razão que o Senhor nos deu, e não a emoção. E entendermos que se Deus se agrada, se o Senhor quer, se é a vontade do Senhor, que eu ore, que eu busque em oração, que eu interceda pelos meus irmãos, que eu medite na sua palavra, que eu tenha comunhão com os irmãos. Eu vou buscar isso ainda que o meu ego e a minha carne não queira, não busque. Então, o estar cheio do Espírito Santo é essa realidade, meus amados irmãos, onde o Senhor Deus, onde o Espírito Santo espera a nossa
de certa forma, cooperação, entendimento. E não é também fazer essas coisas motivados, eu vou ser cheio porque eu vou profetizar, eu vou ter um cargo na igreja, não. Ser cheio, meus irmãos, é simplesmente o propósito de Deus para nós. O Espírito Santo habita em nós e Ele deve gerir, dirigir, conduzir nossa vida, nossas decisões, nossas atitudes. Nós necessitamos ser cheios do Espírito. Algo vai dirigir a nossa vida. Ou é a nossa natureza pecaminosa, caída, ou o Espírito Santo. Então, como igreja, irmãos, nós devemos buscar ser cheios. E ser cheio do Espírito Santo não é sair por aí dando cambalhota, pulando. Ser cheio do Espírito é quando aquela sequência de frutos de Gálatas 5, 22 e 23 naturalmente aparece na nossa vida. E o principal deles, que é o primeiro da lista, que foi o tema da abertura do culto, é o amor. Alguém cheio do Espírito vai se assemelhar com Jesus. Alguém cheio do Espírito vai se parecer com o Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, o mundo não amou Jesus. Pelo contrário, o perseguiu. Irmãos, é responsabilidade do cristão ter uma vida cheia do Espírito. Ele nos leva a testemunhar de Jesus. É o Espírito que nos leva a glorificar ao Senhor e a proclamar a sua palavra. Foi isso que Pedro e João e os demais apóstolos fizeram. Uma pessoa cheia do Espírito, meus amados irmãos, ele vai proclamar o Evangelho com as suas atitudes, com a sua vida, com a sua voz. Isso é ser cheio do Espírito, meus amados. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito, ela vai afetar, meus amados irmãos, todas as áreas da vida de uma pessoa. Não é apenas um estereótipo, não é apenas o que os olhos podem ver. O falar, o vestir, vai atingir tudo em nós. Porque o foco não está em nós, está no Senhor. O texto grego, nesse ponto, parece indicar que houve uma inspiração que veio até Pedro. Pedro não fala, meus amados irmãos, de si mesmo. E é muito interessante porque o Senhor Jesus já havia dito aos apóstolos que isso aconteceria. Eu queria ler rapidamente para os irmãos Mateus 10, versos 18, 19 e 20, que diz assim: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Isso se cumpre aqui com Pedro. Pedro fala, e ele não fala de qualquer forma. O verso 8 diz que ele, cheio do Espírito, falou aquelas autoridades. E Pedro é direto, é claro, é objetivo. O questionamento do Sinédrio, meus amados irmãos, dizia respeito a um benefício feito a um aleijado de nascença. Dizia respeito ao que eles estavam ensinando. Jesus Cristo havia curado aquele homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, e o texto de Mateus que nós lemos nos diz, havia prevenido aos seus discípulos que eles seriam levados à presença de governadores, de autoridades, por causa de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus daria a esses discípulos a sabedoria e a autoridade necessárias na hora de falar. Isso se cumpre aqui, com Pedro e João. Reflita na ação grandiosa do Espírito na vida dos apóstolos. E, aqui especificamente, na vida de Pedro. Que dias antes, talvez 2 meses antes, havia negado a Jesus. O Pentecostes acontece cerca de 40 dias após a morte. Pedro nega, no dia da morte, entre quinta e sexta-feira. Na sexta o Senhor morre, com 40 dias vem o Espírito. Então cerca de 2 meses, mais ou menos,
Aquele Pedro que havia negado Jesus diante de uma criada, de uma pessoa normal, agora fala diante de autoridades, não era qualquer autoridade, pessoas que inclusive poderiam pedir a morte de Pedro, ou autorizar, na verdade. Pedro agora fala com autoridade aqueles homens. Olha a mudança que houve na vida de Pedro. Olha a transformação que houve na vida dele. Agora convertido, cheio do Espírito, ele responde àquelas autoridades religiosas. Isso, meus amados irmãos, foi obra do Espírito Santo, e ele é o mesmo hoje. Pedro continua no seu discurso para aquelas autoridades. Acompanhe comigo o verso 10. Tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro deixa claro, meus amados irmãos, que primeiro, não foi ele, não foi João que curaram o homem que até então era um coxo de nascença, mas foi Jesus quem operou isso. Foi Jesus quem transformou aquele homem. Pedro fala pelo Espírito, ou seja, com verdade, com propriedade. Não haveria ali uma réplica convincente por parte do Sinédrio, porque o que Pedro diz é a verdade. Ele fala com sinceridade, ele fala pelo Espírito. O intuito do Sinédrio, meus amados irmãos, era desacreditar publicamente e condenar aqueles homens, mantendo eles presos, devido ao feito realizado por meio deles. E observe que Pedro deixa claro que quem fez isso foi Jesus Cristo, o Nazareno. Milagre não acontece de acordo com a placa da igreja, meus irmãos. Apesar de ter muitos falsos por aí dizendo, aqui tem milagre, se aí na sua igreja não tem, vem para cá. Hora por outra a gente vê uns incircuncisos dessa estirpe fazendo isso, como se o milagre dependesse dele, de mim, de você. Não. Milagre verdadeiro, Satanás também tem seus milagres, diga-se de passagem. Mas milagre verdadeiro é só Deus que opera. Satanás sempre procura de maneira totalmente depreciativa, vulgar, copiar aquilo que Deus faz. Então, meus amados irmãos, os sinais, os milagres verdadeiros é Jesus quem opera. É Ele quem transforma. Irmãos, a ação do Espírito Santo em Pedro revela o pecado de arrogância e orgulho por parte ali dos seus inquiridores, o Sinédrio. O Espírito Santo confrontou, por meio de Pedro, as mentiras daquela corte religiosa. E também Pedro, aqui por meio do Espírito, fala para eles: olha, vocês foram os responsáveis pela morte dele. Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em nome, e foi Ele quem curou esse homem. Queridos, Pedro deixa claro que aquilo era uma obra do Senhor, e o Espírito Santo vai sempre nos levar a fazer isso, não colocar o foco, a glória em nós mesmos, ou na denominação, ou no que quer que seja. A glória é do Senhor. Pedro confronta esses homens, irmãos. Olha que mudança drástica, em torno de 60 dias, 2 meses. O Pedro que negou Jesus diante de uma criada. Olha, você é o Nazareno, você se parece com ele, nem conhece aquele homem. Vários dias depois, Pedro está confrontando o Sinédrio, falando com autoridade. Verso 11: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro continua falando, cheio do Espírito Santo, mostrando para aqueles homens o pecado deles,
a incredulidade deles. Ainda na quinta-feira nós vimos que o pecado principal daquelas pessoas do tempo de Jesus era justamente a incredulidade. Eles não creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E a crer aqui não é simplesmente acreditar, é o crer que conduz à obediência, é o crer que conduz a uma vida pautada nos valores e nos princípios ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular, meus irmãos, ou principal, é a mais importante numa estrutura. Jesus aplicou essa passagem a si mesmo. Jesus é a pedra angular, aquele que foi rejeitado pelos governadores terrenos de sua época, mas, ao final, foi ressuscitado. E não só isso, exaltado à destra de Deus Pai. Se os homens reprovaram Jesus, se o mundo e os conterrâneos de Jesus do seu tempo não creram nele, o Pai o ressuscitou e o recebeu. E esse mesmo Espírito, nós vimos na quinta-feira, ele virá. E ele convencerá muitos do pecado, da justiça e do juízo. E muitos receberão o juízo dele como promotor, também acerca do pecado, da justiça e do juízo. Os edificadores que rejeitaram a pedra angular são aquelas pervertidas autoridades religiosas que, ao invés de auxiliarem, se submeterem a Cristo Jesus, fazem o contrário. Atrapalham ele de proclamar o rei, ou procuraram atrapalhar, o perseguiram. Eles não creram em Jesus, o rejeitaram como Messias e ainda perseguiram seus discípulos, a igreja. É justamente desse meio religioso que vai ser retirado Saulo de Tarso. Aqui também em Atos, um pouquinho mais à frente, no caminho de Damasco. É desse meio, irmãos, que vai ser resgatado aquele que conhecemos como o apóstolo Paulo. Mas, meus amados irmãos, ainda nesse verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqueles homens que deveriam ser os construtores, que deveriam auxiliar Jesus, que é a pedra principal ou angular, foi justamente rejeitado. Eles rejeitaram, não creram em Cristo Jesus. A pedra angular, meus amados irmãos, refere-se então à pedra principal, colocada por último e que completa a construção de um edifício. No entanto, a palavra grega traduzida por pedra angular também pode ser traduzida como pedra fundamental, ou seja, a primeira pedra da fundação do edifício, assentada para dar sustentação à construção. Em outras palavras, Jesus Cristo é o Messias a quem o Sinédrio negou, rejeitou, não creu, perseguiu, condenou, matou. Todavia, não puderam prendê-lo, não puderam paralisá-lo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Não há outro Messias para vir. Ele é Jesus. Ainda que tenha sido rejeitada pelos construtores, rejeitaram a pedra principal, angular ou fundamental. E aí chegamos no verso 12, meus amados irmãos, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este verso, meus amados irmãos, é central aqui no texto. E ele fala do fato de que o único que salva é Jesus Cristo. Ele o faz pela graça, mediante a fé. Há apenas dois caminhos, irmãos: o largo, da salvação, entre aspas, pelas obras, que conduz à morte, e o caminho estreito, da fé em Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E Jesus disse que esse caminho ele é estreito e é apertado.
E não são muitos os que passam por ele. Servir a Deus, irmãos, não é sinônimo de vida mansa, de vida sem problema. Não é sinônimo de uma vida sem sofrimento, também não. É sinônimo de uma vida que está amparada em Jesus. E é isso que nos traz a paz. Nós passamos por dificuldades? Sim. Passamos por sofrimento? Sim. Mas isso não exclui a paz do Senhor. Porque tudo isso está debaixo da paz dele. Passamos por aflições, perseguições, problemas, mas não perdemos a alegria, não perdemos a paz. E ainda que achemos que possamos perder, é momentâneo. Porque há algo dentro de nós, há algo que habita na nossa alma, que é um Espírito. Nós temos um Espírito e devemos buscar encher-nos dele. E é a presença dele que não permite que a paz, que é algo que ele produz, não se finde na nossa vida. Ainda que venham os momentos de angústia, irmãos, eles vão passar. Eles vão passar porque o Espírito habita em nós. Porque nós já fomos alcançados e salvos por esse nome, que não há nenhum outro igual. É Ele quem nos salvou. E mesmo estando nesse caminho estreito, apertado, Jesus é quem vai à frente. Jesus é quem nos conduz. Jesus é quem está à nossa frente. E é isso que traz a paz. Irmãos, como viver num mundo desse sem saber que há alguém que cuida de nós? Não é? Como viver num mundo mau como o nosso, cada dia mais depravado, cada dia mais iníquo, onde as pessoas põem a esperança delas? No dinheiro, em pessoas. O dinheiro se acaba, as pessoas passarão. Então, a fé e a esperança da igreja, elas estão em Jesus Cristo. É o que dá sustentação. É como as colunas do templo. É o que mantém isso aqui de pé. E mesmo no inverno, quando enche de água ali, meio metro de água no alicerce, mas o templo fica no mesmo lugar. Porque há uma fundação, há um trabalho que foi feito e bem feito. E foi isso que Jesus também fez em nós. Ele lavou-nos dos pecados, Ele nos deu o arrependimento e a fé necessários para a salvação. O nome que está sobre todos os nomes, meus irmãos, é Ele que traz essa paz. É o Seu Espírito quem conduz a nossa vida. Ser cheio do Espírito é testemunhar de Jesus Cristo nesse mundo. É ter uma vida que aponta não para nós, não para as nossas obras, mas para o nome que está sobre todos os nomes. O nome que um dia nos salvou. E do mesmo modo, irmãos, que o nome de Jesus era e é a única esperança, foi para aquele homem coxo, o é para nós também. Assim, esse nome é a única esperança para a cura espiritual da humanidade. Em nenhum outro nome há salvação. Essa confiança total e exclusiva no nome de Jesus Cristo para a salvação é um ensinamento claro, tanto de Jesus como de todo o Novo Testamento em geral. O Antigo Testamento já apontava para isso. Aquilo que Jesus faz, irmãos, a salvação, consiste essencialmente no que ocorre no indivíduo em sua total transformação, se assemelhando cada vez mais com o Senhor Jesus. Ele nos salvou e Ele deu o Espírito para habitar em nós. E concluindo, meus irmãos, nós ainda temos a ceia do Senhor hoje. O maior alvo, o maior objetivo, o maior significado da existência humana nessa terra consiste em viver para a glória de Deus. Isso significa ser salvo. Isso significa viver para Jesus. E somente Ele pode dar à nossa vida a razão, o significado. Só Jesus pode dar a nós um motivo para prosseguirmos. Porque as pessoas muitas das vezes nos frustram. As pessoas, as coisas desse mundo, as notícias nos põem para baixo.
Mas quando olhamos para Jesus, é como se fôssemos revigorados. E ele diz: continue. Continue. Os homens necessitam dessa salvação por serem criaturas caídas em seus pecados. Segundo, meus irmãos, é responsabilidade nossa, enquanto cristãos, nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz à palavra, que nos ensina acerca do Espírito. O Espírito nos ensina a falar com ousadia e propriedade a Escritura. Não foi isso que Pedro fez? Terceiro, meus irmãos, que em Jesus Cristo, nosso exemplo em todas as áreas da vida, cultivemos uma vida cristã piedosa, de santo procedimento, não nos assemelhando com os religiosos fariseus que viviam de aparências e que buscavam a glória própria, e a quem Jesus caracterizou como hipócritas, como falsos mestres. Por fim, meus irmãos, o nome sobre todos os nomes é Jesus Cristo. Somente nele há salvação. Não há outro caminho. Não há outro meio. Esse ensinamento é claro em toda a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde fiel, nos encontre fiéis, e nós busquemos uma vida que resplandeça Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, passaremos a segunda parte do culto, a ceia do Senhor. Pedir a você que feche os seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, nós pedimos o perdão por nossos pecados, quando muitas vezes agimos por impulso próprio, mas pedimos que o Teu Espírito conduza-nos, conduza nossas decisões. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos ajude a vivermos a cada dia para a glória do Senhor. Meu Pai, contempla o Teu povo aqui reunido nessa noite. Aplica, Espírito Santo, esta palavra à vida do Teu povo aqui. No nome de nosso Senhor Jesus, nos ajude a viver para a glória de Deus Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a testemunharmos Jesus Cristo, onde quer que estivermos, inclusive quando ninguém nos vê. Senhor, reina na nossa vida. Enche-nos, Espírito, que busquemos isso a cada dia. Ó Senhor, reina na igreja do Senhor. Livra-nos da incredulidade, da iniquidade. Livra-nos da apostasia dos últimos dias. Guarda o teu rebanho fiel a ti, Senhor. Do mundo, guarda do maligno, guarda, meu Deus, de nós mesmos. Reina em nós, Espírito Santo. Assim pedimos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém.